Olá. Lobby pode ser entendido como interesse privado tentando interferir em políticas públicas. Dito isso, surgem algumas perguntas. Interesse privado significa somente empresas? E, principalmente, seriam essas empresas bem intencionadas ou quem faz lobby está obrigatoriamente envolvido em ilegalidades, principalmente corrupção? As ideias pré-concebidas, principalmente as negativas em torno da palavra lobby, são muitas. Talvez isso se deva ao fato de, no Brasil, a prática não ser regulamentada. A Câmara debate uma proposta que estabelece regras para a prática do lobby. Para entender esse tema, eu recebo hoje Guilherme Costa, presidente da ABRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, o deputado Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, e Eric Camarano, presidente do IRELGOV, Instituto de Relações Governamentais. Senhoras, senhores, muito boa noite. Obrigado por terem aceito o nosso convite para essa conversa. Guilherme Costa, eu começo por você. Na abertura do programa, eu chamei a atenção para uma carga negativa, que sempre que se fala em lobby, as pessoas têm talvez por desconhecer, pensem sempre negativamente sobre o tema. Então, eu queria saber de você, por que esse tema aqui no Brasil, ele é tão carregado de uma ideia, de um conceito negativo, e por que também tem se optado por substituir a palavra lobby por outros termos? Porque, por exemplo, o professor Milton Seligman, que recentemente lançou um livro sobre lobby, na opinião dele, a melhor forma de desmistificar é chamar lobby de lobby. Qual é a sua opinião? Bom, primeiramente a gente tem que conceituar o que é lobby. Tecnicamente é aquela defesa oral daquilo que se pretende. Então, você regulamentar o lobby quer dizer que você vai regulamentar a relação entre privados, até mesmo de pai e filho. Então, você vai com o seu filho para o supermercado e ele pede para você comprar um brinquedo, a gente precisa regulamentar isso? É claro que não. Então, hoje, a atividade de relações institucionais governamentais ela é muito mais ampla do que uma defesa oral de determinado interesse, por mais legítimo que seja. Você tem estratégias, você tem o processo legislativo, você tem uma série de coisas que compõem essa atividade. Fora isso, é uma palavra americanizada. Esse estigma que você muito bem colocou, ele não é uma questão exclusiva no Brasil, ele é no mundo. A American League of Lobby, ela mudou o nome dela para Associação de Profissionais de Relações Governamentais. Então, e o que eu atribuo a isso? Uma desinformação. A desinformação de que corruptores, mochileiros, aquelas pessoas que fazem ilícitos penais, acabaram sendo chamados de lobista. Mas o que a gente percebe hoje é um grande interesse sobre essa questão, sobre o debate de como se contribuir com as políticas públicas, porque a abertura do programa é interferir. Olha, pode ser interferir, mas muito mais do que isso é contribuir. A gente vive num país que diariamente 740 normas são postas somente no Diário Oficial da União. Nós temos aqui, dentro do Congresso Nacional, 30 mil proposições legislativas. Cada um desses projetos, cada uma dessas medidas que saem publicadas no Diário Oficial, interfere o cidadão, interfere as empresas, os sindicatos, os trabalhadores. É importante que a sociedade entenda, compreenda que ter um profissional para compreender todo esse cipoal de normas, eu vou ser muito claro aqui, isso não é uma defesa para que continue assim. Para a nossa atividade pode ser até bom, mas para o país está sendo ruim. Agora, talvez seja muito importante chamar a atenção também para o fato de que lobby não é uma coisa só de empresas. Por exemplo, se vem um grupo, uma ONG que defende, por exemplo, pessoas com autismo e vem ao parlamento, ou não só ao parlamento, vai ao Planalto, ao Judiciário, para defender políticas para esse grupo, isso também é lobby. Mas é porque a gente costuma associar lobby a só empresa, né? Interesse privado, interesse comercial, business, né? E não obrigatoriamente é isso. Não, os funcionários públicos fazem isso muito bem, os próprios trabalhadores têm inúmeros ganhos ao longo de décadas, indústrias, empresas, comércios, a sociedade tem que se fazer representar. Eric Camarano, o lobby ele é regulamentado nos Estados Unidos, nas principais democracias europeias, mas aqui na América do Sul ainda é muito pouco regulamentado.
Parece que só o Chile até agora, né? Você diria que isso está ligado ao nível de desenvolvimento democrático desses países? Qual a sua explicação para isso? Boa noite, Maristela. Boa noite aos companheiros de mesa. Eu acho que, sem dúvida, você já apontou uma das razões principais, né? A gente tem na América Latina democracias recentes e o que a gente observa em estados mais maduros, como é o caso da economia americana ou de países da União Europeia, a prática de lobby ou defesa de interesses é regulamentada, é transparente e você tem bons exemplos e maus exemplos em vários países com os quais a gente pode se espelhar. A gente recentemente no IRELGOV fez uma missão à União Europeia em outubro do ano passado, exatamente para entender como é o processo legislativo dentro das instituições da União Europeia, o Parlamento, a Comissão, o Conselho de Ministros, e fica muito evidente, primeiro, várias coisas, né? Primeiro, o fato de que a atividade de lobby é muito valorizada na União Europeia, ao ponto, inclusive, de o Parlamento Europeu destinar recursos quando vai ouvir um tema, por exemplo, regulamentação de telecom. Né? E sabe que as empresas de telecom têm recursos, têm capacidade de se defender, vão se articular, e o parlamento se preocupa em ouvir aqueles que não têm dinheiro, aqueles que não estão organizados em associações, em entidades, que não têm uma forma formal de representação do seu interesse, e o parlamento procura identificar, então, ONGs ou instituições que possam defender essas vozes minoritárias, vamos dizer assim, na sociedade, inclusive com dinheiro. Então, o Parlamento Europeu coloca recursos para ouvir a opinião de vários lados. Por que isso? Porque o processo democrático, a construção de políticas públicas de forma consistente num processo democrático maduro, ela é feita ouvindo todo mundo. Né? Então, assim, a defesa de interesses, como disse bem o Guilherme, assim, ela é feita em várias instâncias. Então, você tem defesa de interesses na área empresarial, você tem representação de sindicatos de trabalhadores, servidores públicos, associação de pais, mestres, associação que defendem certos segmentos da sociedade. E é assim que num debate amplo e maduro você constrói políticas públicas de mais qualidade. O que a gente ouviu e aprendeu com a experiência europeia é que você permitir uma escuta consciente melhora o processo legislativo, melhora a informação a qual os parlamentares têm acesso. Muitas vezes os parlamentares estão lidando com uma agenda ampla, com diversos temas. E de repente entra uma discussão específica sobre óleo e gás, por exemplo, sobre o mercado de energia. Então, o que o parlamentar, que não é um especialista na área, mas tem que defender uma posição, tem que se posicionar frente ao parlamento, frente aos seus constituintes, esse acesso à informação qualificada melhora muito o ambiente de discussão. Na América Latina, eu acho que a gente tem, como você mesmo disse, um processo de democracias muito recentes, muito novas, em que o próprio tema da regulamentação da atividade, a gente passou por essa controvérsia, né? Chama de lobby, chama com outro nome. Então, assim, é uma discussão que no Brasil e nos países da América Latina vem muito contaminada por práticas ilícitas, né? E é importante frisar, o que aconteceu no Brasil recente, os casos que a gente tem observado dentro da Lava Jato e outros, não tem a ver com lobby, são casos de corrupção, todos eles previstos no Código de Processo Civil, do Código de Processo Criminal, Estatuto do Servidor, etc. Então a gente precisa, eu acho que de fato, fazer um avanço, e a nossa única preocupação no Instituto é que isso seja feito de forma gradual. Esse foi um dos aprendizados que tivemos na visita à União Europeia. Faça a regulamentação, mas vai testando, vai melhorando aos poucos. A gente não precisa ter assim, a pretensão ou a intenção de resolver tudo numa tacada só. Acho que é importante, a gente tem um substitutivo da deputada Cristiane Brasil que está aí pronto para ser colocado em discussão. É um texto muito bom, foi discutido amplamente e que eu acho que favorece esse aumento da transparência e um debate que caminha na direção que nós entendemos correta. Deputada Cristiane Brasil, PTB do Rio de Janeiro. Deputada, a senhora é relatora de um projeto de 2007, de autoria do deputado Carlos Aratini, PT de São Paulo. Mas esse é um tema que há décadas é discutido na Câmara e no Senado, né? Talvez o projeto mais conhecido seja do Marco Maciel, o mais referenciado quando se fala em regulamentação de lobby, né? Agora, a senhora fez um amplo substitutivo na comissão, na CCJ, né? Sim. Mudou uma série de pontos. E aí eu tenho aqui um comentário que já chegou pelo Facebook, é de Ricardo Modeste, daqui de Brasília. Ele diz o seguinte, que o seu substitutivo, segundo ele, aí eu quero que a senhora explique, é uma cópia do texto publicado meses antes pelo vice-presidente da ABRIG. Muda muito o projeto, mas é uma cópia dessa ideia apresentada pela ABRIG. O que a senhora pode falar em relação às principais mudanças do seu projeto? Bom, primeiro que eu não sabia que o vice-presidente da ABRIG tinha feito uma cópia do meu projeto. Eu acho que ele disse que foi o inverso. Ele disse que o seu substitutivo é uma cópia de um texto apresentado pelo vice-presidente da ABRIG. Acho que ele fez uma fofoquinha aí nesse sentido. Na verdade,
Esse texto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça foi um texto construído a várias mãos. E com certeza, não só o vice-presidente, que hoje é presidente da ABRIG, assim como outros profissionais de outras instituições que representam os profissionais de relações institucionais e governamentais, também fizeram parte. Nós fizemos diversas audiências públicas com representantes, inclusive internacionais, que vieram aqui dar a sua contribuição, que foram, assim, fundamentais para que nós chegássemos nesse texto. Pessoas que estudaram fora, pessoas que falaram sobre o modelo que era o modelo defendido pelo autor, o Carlos Zaratini, inclusive que era um modelo baseado no que aconteceu nos Estados Unidos e que, ao trazermos um profissional tarimbadíssimo dos Estados Unidos, que era lobista nos Estados Unidos, ele veio aqui para dizer: não façam o que nós fizemos lá. Houve uma redução dos credenciamentos, não foi, nos Estados Unidos? Entendeu? Tipo assim, de toda a burocracia que foi criada depois do escândalo que teve lá, enfim... e todos aqueles calhamaços de papel para serem preenchidos pelos profissionais de lobby. Então a gente falou: não façam o que deu errado aqui. E foi por isso que a gente adotou um modelo muito mais principiológico, uma coisa muito mais simplificada e que, enfim, separou grupos de pressão, de lobistas eventuais, e fez com que o credenciamento deixasse de ser obrigatório para ser um credenciamento somente para quem vai fazer o lobby enquanto profissão mesmo, que vai estar ali no dia a dia lidando com o tomador de decisão. Nós procuramos colocar ali princípios que de fato vão nortear o trabalho de quem trabalha no dia a dia com o lobby, que são princípios que são, enfim, balizadores da OCDE, enfim. São essas algumas mudanças importantes que foram construídas a várias mãos, inclusive pela ABRIG, pela Irelgov, por várias outras instituições, sim. Bom, gostaria de ouvir então agora o deputado Valmir Pracidelli, PT de São Paulo. Deputado, o senhor, quando o projeto estava em discussão ainda na CCJ, 2016 ainda, né, foi essa discussão, o senhor apresentou um voto em separado com uma outra proposta de substitutivo em relação ao substitutivo apresentado pela deputada Cristiane Brasil. Quais os principais pontos que a sua proposta trouxe diferente? Olha, antes de te responder diretamente essa questão, primeiro meu boa noite a todos, dizer que eu considero, até pela conjuntura que nós estamos vivendo, um avanço dessa casa discutir esse tema, que é um tema bastante polêmico. Você falou no início da visão que uma parcela da sociedade tem, que em geral é uma visão negativa, e que evidentemente precisa ser bastante debatido e esclarecido para que a gente possa buscar um caminho de diminuir essa pressão social, legítima, evidentemente, muitas vezes, mas que, por vezes, ela é exercida pelas pessoas não terem a clareza do debate que está sendo colocado. Na Comissão de Constituição e Justiça, quando a deputada Cristiane apresentou o relatório, nós apresentamos um relatório, um voto em separado, porque nós tínhamos algumas diferenças, e as diferenças, essencialmente, do meu ponto de vista, eram o restabelecimento do projeto original ou de algumas questões do projeto original. No debate, nós acabamos não levando a voto, a deputada Cristiane se lembra disso, até para que a gente pudesse construir e acumular ainda antes do plenário da casa um consenso em alguns pontos. É uma matéria, apesar de ser debatida há algum tempo, é uma matéria nova aqui no Brasil. Do meu ponto de vista, esta questão da regulamentação é uma questão de diferenças que nós temos com a deputada, que eu considero importante neste momento, até para que a gente possa buscar um caminho de esclarecimento adequado para a sociedade.
porque já foi falado aqui pelos demais debatedores. O que mais se tem na sociedade hoje é lobby, de qualquer forma, fora do parlamento, nas nossas vidas cotidianas. É assim. Agora, tudo isso nós temos que considerar separando do exercício de uma ação que eu considero legítima nos parlamentos, não só aqui na Câmara e no Senado, mas nos parlamentos do Brasil inteiro, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, até porque os diversos interesses dos setores privados e até de setores públicos diz respeito a uma série de demandas que acontecem no Brasil inteiro. Então, primeiro, eu considero que seja fundamental nós utilizarmos, sim, e acabarmos com essa descaracterização equivocada, do meu ponto de vista, do que significa a palavra lobby. Né? Então, não considero que tenhamos que ter receio em utilizar a palavra lobby. Segundo, acho que é preciso ter uma regulamentação, e essa regulamentação tem que estar dentro de parâmetros que possam buscar, né, corrigir eventuais distorções que possam ter em outros lugares. A deputada Cristiane deu exemplo aqui do debate, que eu não participei, mas de um especialista americano que veio aqui e falou, olha, tem erros, etc. Vamos corrigir isso, mas vamos tentar emplacar, para utilizar uma palavra mais comum, emplacar uma lei que funcione efetivamente aqui no Brasil e que descaracterize, né, o que hoje é visto como um crime ou como algo nocivo para a sociedade, porque não é. Eu acho que talvez o principal ponto que vai gerar em torno dessa discussão da lei são aspectos ligados à transparência, fiscalização, prestação de contas, né? É isso. Que é o que se quer quando tem regulamentação. Tirar o que aparentemente parece que acontece, né, de forma não tão clara, né? E trazer à luz, regulamento, traz a público e é possível de ser fiscalizado, né? Mas a gente vai falar isso depois do intervalo. Se você não participou, ainda dá tempo. Pelo WhatsApp, 61996202573 ou pelo bate-papo aberto youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Então, na volta, a gente vai falar de transparência, fiscalização e prestação de contas. A gente volta já já, não sai daí. A Educação Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando da regulamentação da prática do lobby. Guilherme Costa é presidente da Abrig. Quando eu terminei o outro bloco, a gente estava falando um pouco sobre transparência, fiscalização. Eu tenho aqui dois comentários que chegaram pelo 0800, o 0800-6969, outra forma de participação, uma de Rita de Cássia, Trento, de Uberlândia, Minas Gerais. A preocupação dela é que ela defende financiamento público de campanha sem a intrusão de empreiteiras e afins. E aí, nessa linha de relacionar os temas, o Valdomiro Trento, de São Paulo, ele fala: a existência do lobby é mais uma janela para a corrupção. E eu queria que você comentasse mais uma vez essa preocupação e aí colocar um outro ponto para você. Quando a gente fala, quando havia financiamento empresarial de campanha, as empresas eram obrigadas a declarar quanto elas contribuíam para cada um, pelo menos no caixa 1, né? Era assim. Então, isso permitia, de uma certa forma, certa clareza, certa transparência, e era possível saber, bom, a indústria do cigarro, por exemplo, financia taxas parlamentares, a indústria das armas financia taxas parlamentares. Com o fim do financiamento empresarial de campanha, isso vai deixar de acontecer em relação às empresas. Como se pode tornar transparente e passível da sociedade acompanhar esse processo de influência e de participação, de contribuição, como você colocou no primeiro bloco, das empresas junto aos parlamentares na defesa dos seus interesses? Eu acho que a gente tem regras muito claras. Então, se não pode contribuir para a campanha de um parlamentar, não pode. Então, isso já está definido, vai ser uma primeira eleição a nível federal que o Brasil vai experimentar essa regra. E, obviamente, a gente está fora disso porque é ilegal. Eu gostaria muito de centrar aqui o nosso debate sobre o projeto e a questão da transparência, como você muito bem colocou, Maristela, porque se ultrapassar a fronteira da legalidade, há já 10 regramentos jurídicos que dizem o que é ilegal. Então, qualquer pessoa que fizer isso vai responder por isso.
O grande mérito do projeto é trazer aquilo que vai poder ser feito tanto para o profissional quanto para a autoridade pública. Então, esse debate dentro das regras é que ele tem que acontecer. E dentro disso que você comentou, da transparência, uma questão que a deputada Cristiane Brasil colocou no substitutivo dela, e na minha humilde visão, muito bem colocado, é que não há obrigatoriedade do registro. E aí há uma dúvida muito grande da sociedade, falando o seguinte, poxa, mas aí ele não se registra? Não se registra, porque ela é representante, digamos, da Associação de Costureiros do Interior da Bahia. E ela veio até Brasília, legitimamente, para fazer um debate sobre uma medida provisória, sobre um projeto de lei, e aí, se é obrigatório o registro dela, ela tem que voltar para o interior da Bahia, mandar um documento para cá, se registrar, para depois voltar a Brasília para debater o projeto. Mas ela veio para um debate público, numa comissão da Câmara, numa audiência pública, ou ela veio para um contato com um parlamentar ou com um grupo de parlamentares para falar desse assunto? Porque se ela veio para uma audiência pública, isso inclusive é transmitido pela própria TV Câmara. Claro, aí ela não precisa estar registrada, como em nenhum caso ela vai precisar. Ela pode vir aqui e se reunir com os parlamentares. Um contato com o parlamentar eventual, ela não precisa se registrar. Então, se ela veio só para, por exemplo, defender o interesse dela no caso, por exemplo... Das costureiras, né? Das costureiras, das 10 medidas, que ela vai ali para frente da Câmara, que ela quer expressar o sentimento dela anticorrupção, entendeu? Para que ela vai se credenciar? Qual é o objetivo se ela não vai voltar aqui tão cedo ou talvez ela nunca volte? Ela não trabalha com lobby. Ela não trabalhará com lobby. O lobista, o Relações Institucionais e Governamentais, na verdade, ele presta um outro tipo de serviço. Ele presta um serviço, muitas vezes, de informação. Né? Ele vai trazer informações técnicas elaboradas, ele vai trazer pesquisas, ele vai trazer dados científicos sobre assuntos que ele e pessoas tomadoras de decisão não temos tempo e assim, não temos mesmo para pesquisar sobre 1 milhão de assuntos que são tratados aqui na Câmara dos Deputados todo o tempo, todos os dias. O Eric estava falando aqui o assunto de petróleo e gás. Pelo amor de Deus, às vezes a gente vai votar assuntos aqui sobre petróleo e gás que, mesmo que haja assim, 3 empresas com 3 grupos diferentes de relações institucionais e governamentais, com notas técnicas, que passem a tarde inteira aqui explicando para a gente do que se trata, eu voto com dificuldade. Deputada, agora, é muito técnico. Como dar transparência a essa relação que existe entre o profissional de relações governamentais, institucionais e governamentais, e o parlamentar? Nesse caso, por exemplo, que a senhora está citando. Deixa só fazer uma observação. Por favor, deputada. Eu acho que essa é uma questão central de divergência, porque eu considero que nós precisamos separar interesses coletivos, pontuais, de setores diversos da sociedade, de uma ação mais profissionalizada, que defenda também, eventualmente, esses interesses, mas que tem esta profissionalização já pré-estabelecida, como disse a deputada. Quer dizer, você pega um setor, no exemplo dado de óleo e gás, você tem, obviamente, interesses muito mais amplos que a costureira da Bahia, ou que, enfim, são questões bastante distintas, em que pese todos eles serem pressão chamadas de lobby, são diferenças muito grandes. E eu acho que nós precisamos exatamente separar isso. Por isso defendo que tenha que se ter, sim, esta regulamentação mais clara, tenha que ter uma profissionalização desta ação e não pode ficar, do meu ponto de vista, a critério de quem atua na área para decidir se faz ou não este cadastramento, integra essa regulamentação e se profissionaliza, digamos assim. Acho que tem profissionais que atuam nessa área, aqui nós temos 2 especialistas, e que são diferentes daqueles que às vezes passam aqui esporadicamente ou uma única vez
para uma ação mais específica, coletiva, de um setor e que não tem a ver com isso. É chamado de lobby, é uma pressão muitas vezes muito parecida, mas não é essa ação de lobista. Por isso é que a gente fez o projeto e por isso que a gente deixou esquadrinhado e bem definido no projeto, e era exatamente o que eu acho que a Maristela estava me perguntando nesse exato momento, e eu vou responder para ela, se você me permitir. Claro. Grupo de pressão está bem definido no nosso projeto como aquele grupo eventual, que não é o profissional e ele está fora do lobby, ele não é o profissional de lobby. Ele tem todo o direito de vir à Câmara, ele vai se identificar aqui, eventualmente, ele terá acesso e tal. Ele não é lobista. Isso. O cara que vier aqui e quiser se identificar como um profissional, mas ele não é o profissional credenciado e não tiver vontade de se credenciar, mas quer vir tratar sobre o interesse de uma empresa, ele vai parar você no corredor e vai falar, Valmir, deputado, vou falar com você aqui, ó, quero falar com o senhor. Só que você não está vendo o crachado credenciado do que ele deveria ter. Você vai falar, o senhor é credenciado aqui na Câmara? Não, não sou, não. Então, o senhor vai fazer o seguinte, dado a regra da lei que nós aprovamos aqui na Câmara, o senhor, para falar comigo, vai ter que marcar uma reunião e eu vou ter que dar transparência a essa reunião. Portanto, o senhor entre em contato com o meu gabinete, marque por e-mail a sua reunião, o senhor diga qual a empresa que o senhor representa, o seu nome, dados e o interesse que o senhor tem para tratar comigo. Passar bem, muito obrigado pelo seu cartão maravilhoso, porém, querido, passar bem. É uma defesa para nós. Eu queria ouvir o Eric. Eric, é uma defesa de parte a parte, eu concordo com o que a deputada mencionou e acho que assim, isso estabelece, como disse o Guilherme, né? Hoje a gente opera num ambiente cujas regras não estão delimitadas. A gente sabe o que é proibido fazer. É proibido trazer mala de dinheiro, é proibido todas as atividades que estão incluídas aí no Código de Processo Civil, Processo Criminal, etc. Estatutos de servidor, Estatuto do Servidor, Lei da Transparência, tem uma série de regramentos, o Guilherme já mencionou os 10 regramentos que regulam aquilo que não se pode fazer. Mas não existe clareza sobre qual é a atuação transparente, legítima em defesa de interesses em prol da democracia. E acho que o benefício do projeto de lei é exatamente estabelecer esse limite. Como descreveu a deputada tão bem agora nesse exemplo prático. Assim, essa conversa de corredor só pode acontecer se houver um profissional que está cadastrado, que tem acesso frequente ao Congresso e cujas atividades são transparentes. Esse profissional tem que ter a obrigação de se cadastrar ou fica a critério de decisão dele? Nós defendemos no Instituto que, por exemplo, nós vimos no exemplo da União Europeia que esse cadastramento ele não é obrigatório. Mas na prática o que acontece? Todos os membros da Comissão Europeia, eles não recebem um cidadão que não esteja no cadastro. Né? Mas veja só, o cadastro ele é um pouco diferente do credenciamento no seguinte sentido. O cidadão na União Europeia não precisa solicitar uma credencial. O que ele faz é, ele entra num sistema que está disponível online, ele precisa se identificar, ele coloca o nome da sua empresa ou do seu escritório, ele descreve qual o assunto que ele pretende defender naquele cadastro específico. Se ele está representando uma empresa, ele descreve qual a empresa que ele representa e que tipo de temas ele gostaria de cobrir com os diferentes comissionados. Ele tem um cadastramento. Obrigatório. Aquilo leva algumas horas apenas no sistema. Não é obrigatório. Mas na prática acaba sendo... Para você ter uma audiência com um membro da comissão, você acaba sendo obrigado a fazer o cadastro. O Parlamento brasileiro talvez seja um caso, se não único, mas pouco de que tanta gente entra ao mesmo tempo e tem tanto acesso. Talvez seja um dos parlamentos mais abertos, principalmente a Câmara dos Deputados, mais abertos do mundo. Então, assim, nos outros parlamentos... Mais do que isso, a gente tem uma transparência enorme sobre o andamento dos projetos de lei. Uma das coisas que nós descobrimos na Europa é que existem algumas caixas pretas ainda no processo decisório europeu, e que aqui no Brasil hoje não tem. Você acompanha passo a passo se está na comissão XY, foi para onde, quem é o relator, está tudo na internet. Então aqui nós temos já uma transparência no andamento de processos legislativos que é muito substantivo. Não, nesse aspecto a Câmara realmente é ímpar. Né? Em relação, inclusive, a dados abertos, a Câmara dos Deputados tem sido uma referência. Mas, ao mesmo tempo, é uma casa
fisicamente muito aberta. Né? Até pouco tempo atrás não existia nem portas separando o acesso ao plenário. Isso quem está aqui há 20 anos, como eu estou, chega a ser meio chocante a gente ver essas portas. Isso não existia antes. Então, fisicamente, a Câmara é uma casa muito aberta. Então, nada impede que essas conversas com pessoas não credenciadas e tal aconteçam. No Salão Verde, nos corredores das comissões. Isso é uma realidade, não é, deputado? Sem dúvida, é uma realidade. Só para completar, é que eu acho que, em que pese a possibilidade de atendimento acontecer nos corredores, e não só aqui na casa, porque evidentemente alguns profissionais cadastrados ou não que atuam em determinado interesse, eles procuram os deputados nos mais diversos locais. Nos nossos escritórios, nos nossos estados, eventualmente pode acontecer isso. E isso não é uma ação ilegítima necessariamente, como muitas vezes é apregoado. O que nós precisamos fazer, e essa é a diferença, esse cadastramento, nós podemos discutir um critério pelo qual ele se proceda, mas eu considero que seja essencial, até para dar a segurança de que você não está agindo de forma irregular, nem o parlamentar e nem o profissional, nem o setor ao qual ele está defendendo, porque a defesa de um determinado setor num projeto de lei não é ilegal, não é ilegítimo. Você tem, evidentemente, questões a ser desenvolvidas no país inteiro, de interesses de vários setores produtivos, absolutamente legítimos e importantes para serem debatidos e serem defendidos aqui. O que eu acho que vale a pena a gente insistir um pouco nessa questão do cadastramento, que é efetivamente um assunto delicado, é que as pessoas que vêm aqui na casa, como a Maristela colocou, elas não entram sem se identificar. Então, na verdade, o cadastramento é uma identificação prévia, né, onde a pessoa já está com o seu crachá, ele já passou por aquele processo de se identificar. O que a Transparência Internacional prega? Que o tripé de qualquer país que deseje fazer uma regulamentação seja ética, transparência, participação da sociedade no debate de políticas públicas. O cadastramento obrigatório, ele interromperia a participação da sociedade no debate. Então é justamente ao contrário. E o que a gente percebe, deputado, é que quem não deve, vem. Então se a pessoa ela vem aqui, ela frequenta, ela está sempre aqui, ele vai se cadastrar. E a gente tem que ficar de olho em quem não se cadastrar. Aí sim, se tiver um indivíduo que passe aqui sempre, que esteja sempre aqui na casa e que não tenha um credencial, aí é que a gente tem que ficar de olho nele. Depois tem uma preocupação que nós temos também muito grande, Maristela e colegas aqui, é que o que for decidido aqui no parlamento vai criar certamente uma regra do jogo que será depois reproduzida no nível das assembleias estaduais, das câmaras municipais, etc. E aqui no Congresso Nacional, a gente tem uma capacidade técnica, uma capacidade de informática, de discussão num nível que não se reproduz num pequeno município no interior do Brasil. Então, assim, a importância de ter a aprovação de uma regulamentação que delimita as fronteiras da atuação legítima dos profissionais que representam interesses, mas não cria uma camisa de força, ela é fundamental. Porque, caso contrário, nós podemos criar uma situação que vai ficar muito complexa, muito burocratizada e que operar no nível do Congresso, mas que eu não conseguiria reproduzir numa pequena prefeitura que sequer tem, por exemplo, sistema de informática. E eu dou um exemplo concreto. Na empresa onde eu trabalho, nenhuma audiência que eu faço no governo federal, faço audiências no Poder Executivo, eu sento numa conversa com o secretário, com o ministro, a primeira coisa que acontece, passa uma lista de presença. Então, assim, aquela agenda é pública, a gente assina uma lista de presença, todo mundo está inscrito ali que participou da reunião, qual era a empresa, qual era o assunto. Eu não faço, não existe essa mesma prática se eu vou num pequeno município. O que eu faço? Eu levo a minha lista. Então eu sento numa reunião com um prefeito de uma cidade pequena, eu levo a minha lista. O prefeito às vezes estranha, fala, opa, o que é isso? Falo, não, lista de presença, só para minha documentação interna, que o meu pessoal de compliance vai pedir isso em algum momento. Isso. Né? Então essa prática é importante que a gente consiga delimitar a atividade e criar um regramento simples o suficiente, robusto o suficiente, mas ainda simples, que possa ser reproduzido em locais onde há muito menos recurso que em Brasília. Nós estamos tendo problemas, olha só. Exato. Eu quero deixar uma coisa aqui, até pedir ajuda do Valmir. Eu tenho um projeto de minha autoria que altera o regimento interno da Câmara já para a gente fazer esse portal,
para fazer o credenciamento aqui. Esse projeto que a gente está discutindo é o projeto que vai fazer a regulamentação da atividade de lobby. Como eu estou falando, ele é principiológico, ele passa pelo credenciamento, mas o credenciamento é um dos itens do projeto. Existe o projeto que eu sou autora e que está aí rodando na Câmara dos Deputados, que altera o nosso regimento interno para fazer o credenciamento na Câmara dos Deputados. No Senado, está tudo parado. Primeiro que eles estão aguardando o projeto chegar lá. Aqui. Ele vai passar para lá e a discussão vai para lá. Mas o pessoal das relações institucionais e governamentais não estão tendo nem acesso ao plenário. Estão com uma dificuldade danada. Eu já fui várias vezes com as instituições lá, conversar com o presidente do Senado, para ver se a gente flexibiliza isso, porque está sendo dificílimo a relação com o presidente do Senado. Então, assim, a gente tem que encontrar um denominador comum para lidar com essas dificuldades com o parlamento brasileiro. Se a gente está com um excesso aqui na Câmara, no Senado está tudo fechado. Até porque o trânsito entre as duas casas também é uma coisa muito esquisita. Muito fácil. Olha só, eu queria ouvir o Érico Camarano. Érico, você falou em compliance, né? Que a gente traduzir aqui para quem nos assiste, que é mais ou menos como agir em conformidade, né? Conformidade às leis, aos princípios éticos das empresas. Essa é a ideia que está por trás do conceito de compliance. Eu queria que você falasse um pouco sobre a formação do profissional, desse profissional de relações institucionais e governamentais. Como devem ser as características desse profissional? E vou, antes disso, colocar 2 comentários que chegaram. Ambos pelo Facebook. A Sandra Cabral, do Rio de Janeiro, Sociedade, deputada, ela diz: o lobby hoje em dia é só para favorecer grupos. O dia que essa atividade visar o interesse público, aí sim a coisa funcionará. E o Edmar Jucá, de Maceió, Alagoas, ele diz: sou a favor da regulamentação do lobby já. Transparência é separar o joio do trigo. Bem. Então, em relação à formação desse profissional, quem que deve ser o profissional? Porque fala-se muito dos chamados revolving doors, né? Quem foi da atividade pública, sai da atividade pública e vai ser lobista, né? Inclusive, depois, deputada, eu quero ouvi-lo em relação à questão da quarentena. Né? Quanto tempo um servidor público tem que ficar afastado antes de voltar a ser lobista? Quais devem ser as características desse profissional? Perfeito. A gente trabalha no Instituto, no IRELGOV, Instituto de Relações Governamentais, com 2 pilares, né? A reputação e a formação. E a gente tem visto hoje no Brasil surgirem novas iniciativas de formação profissional. Então existem, primeiro que os profissionais que atuam em relações institucionais e governamentais têm os mais diferentes backgrounds. Então tem gente que é formado em economia, direito, eu mesmo sou economista, eu tenho colegas que são engenheiros, tem gente que vem de relações internacionais. Então, assim, existe um amplo portfólio, né, de formações que hoje acabam desaguando em pessoas que fazem atuação na área de relações institucionais e governamentais. Não existe necessariamente uma formação única, né, uma graduação que prepara para isso. O que hoje tem surgido muito fortemente no mercado são cursos pós a graduação. Então, são cursos de MBA, cursos de extensão universitária. Nós temos patrocinado alguns no IRELGOV, a BRIG também tem feito apoios em cursos importantes. Então, existe hoje um esforço que a gente percebe no país de melhorar a capacitação e, especialmente, treinar as novas gerações. Primeiro, porque, assim, eu acho que a gente está transitando ainda no Brasil numa situação, de uma situação em que a defesa de interesses ou o lobby era muito baseada em relacionamentos. É quem está no seu speed dial, né, na sua cartilha de descagem rápida no celular, e está transitando, isso é um sinal de maturidade, para o conhecimento da área de interesse, né? De novo, na visita que fizemos à União Europeia, a gente percebeu o seguinte: os lobistas são nerds lá. As pessoas são realmente, o sujeito entende do capítulo 32C de telecomunicações. Então o sujeito estuda aquele ponto específico da legislação, conhece em profundidade e, portanto, pode defender os prós e contras de medidas que afetem aquele setor. E a gente está verificando esse movimento no Brasil. Então as características hoje são assim: profissional que tem curiosidade, tem interesse por política, tem acesso à informação e lê as diferentes visões, né? Quer dizer, lê o editorial de um jornal, o Estadão, lê a Carta Capital, quer dizer, lê todo o leque possível, né, para entender as diferentes visões do processo de formação de decisão numa democracia, e tem, assim, capacidade, então, de articular aquilo que é o interesse específico de um setor dentro daquilo que é o interesse mais amplo. Então, assim, eu concordo também com a afirmação que foi dita aí: quando o lobby é feito pelo interesse comum, ele pode resultar pode dar um resultado positivo.
Né? E, na verdade, assim, exatamente isso, é você demonstrar que a agenda setorial ela não é uma agenda de um setor contra o outro, mas é uma agenda de aprofundar o interesse ou a ação de um setor específico em prol de uma agenda de desenvolvimento do país. Então, quando você consegue fazer esse casamento, eu acho que você está no cenário ideal. Em geral, assim, a gente fala muito sobre as atribuições, os atributos de comunicação, a capacidade de articulação e do ponto de vista de compliance, assim, eu tenho recebido muitos convites para fazer palestras em cursos de MBA, assim, de formação na área, e eu digo para os profissionais que estão entrando nesse setor, né, eu falo, olha, toma muito cuidado onde você vai pisar, porque assim, a questão do compliance, da obediência à integridade, obediência às regras, ter princípios éticos, ela precisa ser uma obsessão da cultura daquela instituição para onde você vai atuar. Seja uma empresa, seja uma ONG, seja uma entidade que representa trabalhadores, porque é impossível você acreditar que somente com a sua integridade pessoal, individual, você é uma pessoa séria, um profissional honesto, mas se você entrar numa área em que a cultura daquele ambiente não funciona assim, você vai ser erroneamente acusado de procedimentos não republicanos. Né? Então é muito importante olhar onde você vai entrar. E a gente vê isso muito na empresa onde eu atuo, assim, é uma obsessão do dia a dia. Assim, se alguém em algum lugar do mundo pode estar fazendo alguma coisa com a qual a gente não concorda. Então, assim, a gente prefere perder negócios importantes do que fazer procedimentos com os quais a gente não concorda para ganhar certos contratos. Marcela, podia complementar? Por favor. Eu acho que o governo brasileiro ele fez um avanço muito grande quando ele estabelece o profissional de relações institucionais governamentais na CBO. Foi agora em fevereiro isso? Dia 19 de fevereiro, a CBO é a Classificação Brasileira de Ocupação. São 2.500 ocupações, 76 profissões. Então a gente está falando de uma ocupação. E ele veio e fala o seguinte, se você for contratar um profissional de relações institucionais e governamentais, está aqui a sigla dele, é RIG, está aqui o número da atividade dele, e é bom que você observe 91 competências. Então, o Estado brasileiro definiu nós como uma das mais complexas ocupações entre 2.500. Então não tem mais aqui o deputado, vamos contratar o fulano porque ele conhece ciclano. Não existe isso. Então se você for contratar um profissional que vá debater políticas públicas, e essa é uma das competências que está na CBO, é fundamental que você observe outras 90 competências. Integridade, estratégia, como o Eric muito bem colocou. E uma outra coisa, só para finalizar, a gente tem buscado isso, a sustentabilidade das nossas ações, das nossas políticas públicas. Ela não se sustenta se ela for algo que não for legítimo, se não for para o bem da sociedade. A gente percebe isso com o passar do tempo. Se em um determinado momento houve uma mudança de uma lei para beneficiar um sindicato, uma empresa, ela não se sustenta. Mais na frente, aqueles que foram promotores daquela alteração, eles acabam pagando um preço muito caro e há uma redução do valor dessa empresa ou mesmo a extinção daquela política pública. Deputada Cristiane Brasil, tem duas mudanças no seu substitutivo que eu gostaria que a senhora esclarecesse para a gente. Uma diz respeito à questão da quarentena. O seu substitutivo só estabelece quarentena para quem ocupou o cargo de presidente da República. Para outros cargos não estabelece, não, né? Ele equipara aos servidores, tá? Os servidores têm a quarentena deles e então é a mesma. No caso de quem tem exercido o mandato de chefe de poder executivo, aí sim nós colocamos uma quarentena até longa de 4 anos subsequentes ao término do mandato dele. Isso por quê? Porque, em geral, o chefe do Poder Executivo, seja ele prefeito, seja ele governador, seja ele presidente da República, ele, em geral, ele é o cara que tem... Pensando em um município pequeno, tá? Não precisa ser... Né? Ele é o cara que vai lidar com todos os empresários da região, daquele município. Então, ele praticar lobby naquele município, naquela região, realmente, ele para praticar crime de tráfico de influência custa zero. Então, assim, para que não seja confundido o que ele faz com crimes de tráfico de influência, eu achei, né,
importante ter essa quarentena mais longa. Esfriar a chapa, e esfriar a chapa para que, se ele quiser fazer no futuro essa profissão, que ele tenha um período maior para distanciar desse jogo. E aí ele pode fazer isso com um distanciamento que vai preservar, inclusive, a integridade dele. Deputada, em relação ao Poder Judiciário, o texto regulamentava a atividade dos 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Início, né? A senhora retirou do Judiciário? No nosso entendimento, o Judiciário tem toda uma dinâmica própria que já está lá nos códigos, nos regulamentos do próprio Judiciário. Não é necessário que a gente traga para dentro de executivo e legislativo umas regras que são tão pré-definidas e tão bem definidas nesse outro poder. Né? Ia dar um problema danado, não, deixa eles já com todos os procedimentos que já são muito peculiares deles lá. Posso complementar né? um pouquinho Pode sobre e deve, porque eu acho que eu sei que você vai falar. O judiciário ele já responde a pergunta: quem é o representante de determinado interesse? É o advogado. Ele está com a procuração nos autos, está muito bem definido o endereço dele, o telefone dele, o nome dele, qual que é o interesse dele. Quem é o cliente. Quem é o cliente, né? Então, o projeto, ele vem um pouco para responder isso. Quem, para quem e o quê? Então, no judiciário já existe. Agora, claro. Se tem uma pessoa que vai fazer lobby no judiciário e não é o advogado, não dá para vir um projeto de lei e legitimar isso. Deputado Valmir Pracidelli, voltando ainda ao livro do professor Milton Seligman, ele chama atenção para ele, o lobby tem que ser, normalmente se fala em relações ganha-ganha, né? Ele fala em 3 ganha. Ganha quem está defendendo, o setor que está defendendo aquela política pública, ganha o agente público, eu digo o Estado, não o agente pessoa física, o Estado ganha com aquela política pública e ganha o cidadão também. Agora, a gente sabe que no Brasil, avaliação e acompanhamento de implantação de políticas públicas, esse não é o nosso forte. Então, como é que a gente pode garantir, pensando lá na frente, né, que essa prática ela está resultando efetivamente naquilo que se espera que ela resulte? Dá para pensar um pouco nisso? Primeiro que tenho certeza que todos nós aqui não acreditamos que ao aprovar uma lei como essa, nós resolvemos todos os problemas de relações institucionais, governamentais ou de interesses de setores específicos ou de todo o conjunto da população. Acho que é um caminho, ao aprovar projetos como esse, que esse parlamento dá e que o Brasil dá no sentido de buscar uma relação de confiança que estava sendo dito aqui e de seriedade na busca da defesa de interesses gerais. Nós estamos, por exemplo, nesse momento, discutindo numa comissão especial aqui a alteração da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, e que o que veio, do meu ponto de vista, para regulamentar e dar critérios até de transparência, de impessoalidade, de moralidade, etc., para as compras públicas, hoje tem amarrado muito e tem dificultado, inclusive, outros aspectos das relações, porque há mudanças que precisam ser feitas na modernização. E esse aspecto do lobby tem essa questão fundamental. Eu acho que nós caminhamos num processo de aprimoramento da nossa democracia, de aprimoramento das relações institucionais, das relações entre governos e sociedade civil, nos mais diversos aspectos, de interesses específicos de setores da nossa sociedade que podem ser atendidos, beneficiados, etc., mas com um olhar global para a sociedade. Né? A indústria automobilística defende, por exemplo, um determinado interesse que é diferente da indústria ferroviária, para pegar um exemplo. Sim. Tá certo? Será que são incompatíveis do ponto de vista da sociedade a defesa de alguns
interesses desses setores, para dar esse outro exemplo. Então, é um caminho que nós estamos buscando e eu vejo que todos nós aqui, com diferenças de compreensão de uma ou outra situação, nós queremos buscar uma modernização dessas relações, uma modernização com responsabilidade. Guilherme Costa, eu queria que você respondesse de uma forma bem objetiva, que o meu tempo está praticamente esgotado. O Felipe Moreira, pelo Facebook, ele coloca a seguinte pergunta: qual a sua opinião sobre ele pergunta de todos, mas eu não vou ter tempo, a possibilidade de contratação de serviços de lobby com pagamento por êxito ou sucesso? A regulamentação deveria tratar disso? Não, a regulamentação não deveria tratar disso, porque é um acordo entre as partes. Agora, a gente precisa ficar atento. Então, se uma determinado profissional fizer um contrato com uma determinada empresa ou sindicato e ele não enumera esse determinado interesse, aí a gente precisa ficar atento, né? Eu preciso encerrar o programa, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a Guilherme Costa, presidente da BRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Muito obrigada, Guilherme, por seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Deputado Valmir Pracidelli, PT de São Paulo, muito grata também. Deputada Cristiane Brasil, PTB do Rio de Janeiro, relatora do substitutivo, que deve ser votado logo em plenário. Existe uma prioridade, foi votado prioridade para isso, não é isso, deputada? Boa sorte na votação, acho que vai ser uma votação dura. Eric Camarano, presidente do IRELGOV, Instituto de Relações Governamentais, muito obrigada também. Prazer. Você de casa que nos acompanhou nesse debate, que participou, muito obrigada pela audiência, pela participação. Na próxima semana, nós vamos falar sobre como ficaram as bancadas da Câmara após o dia 7 de abril, que é quando termina a janela partidária, que é para mudança de deputados de partidos. A gente vai analisar qual o impacto da base de apoio, na base de apoio de Michel Temer, e como essa nova distribuição vai influenciar as eleições de outubro. Eu sou Maristela Santana e a gente volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Até lá.